Hoje a gente vai falar sobre o Guia dos Curiosos, que na verdade, eu considero como um clássico, já é um clássico, eu acho que já é um clássico na literatura, né? Mas que depois fez com que o Marcelo trabalhasse muito, né? Televisão, rádio e hoje internet e ainda também nos livros. Acompanha esse VT, depois a gente vai conversar aqui com o Marcelo. O Guia dos Curiosos é um projeto que inclui uma série de livros e um podcast voltado para curiosidades e informações diversas. O projeto foi idealizado e criado pelo jornalista brasileiro Marcelo Duarte. O objetivo do Guia dos Curiosos é oferecer informações interessantes e curiosas sobre uma ampla gama de tópicos, desde história e ciência até cultura pop e fatos inusitados do dia a dia. Aí falei pro cara, posso medir a borda de uma pizza? Pode. Aí peguei minha fita métrica, medi a coisa e tal. Falei, quantas vocês venderam aí na primeira semana? Ah, X. Falei, obrigado. Aí peguei lá quanto era a borda, fiz vezes X. E aí você deu a altura. E aí eu tinha a altura do que eles fizeram. Marcelo Duarte lançou o primeiro livro da série em 1995, com o título O Guia dos Curiosos. Desde então, expandiu a marca para diversos outros livros temáticos, cobrindo uma variedade de assuntos. Além disso, o projeto se estendeu para o formato de podcast, onde as curiosidades e informações são compartilhadas de maneira acessível e descontraída. O jornalista é conhecido por sua abordagem divertida e informativa que cativa pessoas de todas as idades com seu desejo de explorar e compartilhar conhecimento curioso e fascinante. Para acompanhar este fenômeno que é o Guia dos Curiosos, fique no Bendita Hora. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Padre Juarez. Eu estou muito feliz. Você não imagina como eu estou feliz. Então somos dois. Vamos ver quem está mais feliz. Quando o Rodolfo me falou que você viria aqui, porque eu admiro muito você, eu lembro de você, antes de conhecer você. Aliás, vou contar uma coisa. Eu conheci primeiro a mãe do Marcelo, a Cidinha. Sempre você conhecia muito e tal. E um dia, eu já era fã do Marcelo, porque eu já tinha lido os livros e tal. Um dia, conversando com a Cidinha, e ela me falou do Marcelo. Eu falei, você é mãe do Marcelo Duarte? Eu levei um susto. E aí eu tive essa alegria. Depois conheci bastante o Marcelo. Mas é muito interessante, porque eu disse, antes de existir essa coisa da gente ir à internet procurar, a gente não tinha muito acesso a esse tipo de curiosidade, né? Você foi um dos primeiros a fazer isso aqui no Brasil, né? Eu me chamo de Google antes do Google mesmo, e é verdade, né? Mas antes, só para dizer que quando eu estava entrando aqui para participar do Bendita Hora, a sua equipe, né, falou assim, muito obrigado por ter vindo. E eu até brinquei, falei, gente, eu explorei tanto o Padre Juarez já, que eu estou devendo isso para ele. Porque é bom que se diga que toda essa informação que eu levo desde 1995 para as pessoas, elas não saem da minha cabeça, né? Sim. Eu digo que eu não sei tudo isso que eu publico nos livros, mas eu procuro saber quem sabe. Vai atrás, né? Então, quantas vezes eu liguei ou escrevi para o Padre Juarez para perguntar alguma coisa, para que ele gravasse para o programa de rádio. O programa de rádio, a gente estava no programa de rádio na Band, Você é Curioso, né? Você Isso. é Curioso, que era um sucesso no sábado, né? Eu sempre tinha, quando eu tinha, às vezes não podia, tinha coisa para fazer, eu ligar, ou às vezes ia de novo procurar, era um sucesso na Rádio Moderna, interessante, né? Os ouvintes, os leitores faziam perguntas. Isso. E falavam assim, a gente precisa de um especialista para perguntar, né? Um dia perguntaram, padre paga imposto de renda? É verdade, eu lembro. Liga pro Padre Juarez e pergunta. É verdade. Eu lembro. Então tinha umas coisas assim. Então, dizer que a minha alegria está aqui. E além disso, o Padre Juarez fez a primeira comunhão da minha filha do meio. Foi, é verdade. Que deve estar enorme. Jornalista. Né? Bom, quando o Google não existia, era muito complicado a gente achar uma informação de uma hora para outra. Isso. E eu lembro de um almoço em família que a gente tentou lembrar do nome dos 7 anões da Branca de Neve. Sei. Então, tem o Dunga, tem o mestre, e a gente não lembrava de um dos 7. E não tinha onde recorrer. Tinha onde procurar. Né? Domingo, na hora do almoço, então, aí a gente ia procurar onde? Verdade. Né? Meu pai sempre teve as enciclopédias em casa, tinha Barça, tinha Conhecer, mas isso não tinha esse tipo de informação.
Aí a gente começou naquele almoço a brincar com isso. Ah, quem lembra dos 7 pecados capitais, dos 10 mandamentos? Olha que e aí interessante. começou a ir para um lado que eu falei, puxa, não existe... Uma fonte de informação, assim, né? E os almanaques, Padre Juarez, que toda casa tinha almanaque, eles simplesmente sumiram nos anos 80. Isso é interessante você falar, porque almanaque, para quem está assistindo a gente, o pessoal mais antes, existiam os almanaques mesmo, que era mais ou menos uma compilação de coisas curiosas. De coisas E os almanaques, toda casa tinha almanaque. Tinha a Bíblia e tinha o almanaque. E aí os almanaques sumiram. É isso mesmo. E aí aquela coisa, eu falei assim, puxa vida, será que não dá para resgatar o almanaque, né, trazendo para com essa cara dos anos 90? Aí é que eu tive a ideia do Guia dos Curiosos, fui procurar em arquivos de jornal, de revistas, fatos curiosos que eu não achava em outras enciclopédias. Isso. Então eu falava assim, isso tem no Almanac Abril, não me interessa. Isso tem na Conhecer, não me interessa. Eu estava buscando só mesmo coisas que era novas. Inédito mesmo, inédito. E aí aconteceu, né? O Guia dos Curiosos, ele estourou quando saiu e ele mudou totalmente a minha vida, né? Não, e mudou a vida de muita gente, porque muita gente tem o livro, e tem até hoje, como fonte de conhecimento. E é interessante dizer essa fonte de conhecimento, de informação, porque eu sei que não dá para a gente comparar, mas como a internet todo mundo faz internet, é pouco confiável nas informações de internet, né? O Guia dos Curiosos, ele vinha com uma fundamentação, né? Era de alguém que foi atrás, era um jornalista que estava por trás, né? E mais do que isso, que aí você vai lembrar também, Sim. Que quando eu terminava, eu pegava aquele capítulo e desde o primeiro você já olhou para mim, Sim. né? Falou assim, por favor, Padre Juarez, dá para dar uma lida no capítulo de religião, para ver se não tem alguma coisa que escapou, que está errada. Então, todo o capítulo tinha um especialista que ainda me dava esse suporte final, né? Então era uma coisa fundamentada, né? Não é uma informação jogada ali, né? Não. Agora, essa coisa tinha essa coisa do jornalista também, a curiosidade natural do jornalista, e tinha muito do Marcelo, como ele naturalmente curioso? Eu acho que eu junto essas duas coisas numa pessoa só, porque eu sempre gostei muito de descobrir essas coisas meio escondidas, aquilo que ninguém comenta, de fazer uma pergunta assim que de repente que a pessoa toma um susto primeiro e depois responde. Então eu escolhi o jornalismo muito por causa disso. Na verdade eu escolhi o jornalismo porque eu queria viajar o mundo inteiro e achava que o jornalista ia fazer isso. Então eu escolhi o jornalismo por causa disso, mas depois eu fui descobrindo um prazer muito grande em procurar coisas. Sempre gostei de literatura de mistério, de suspense, de olhar aquele detalhe, sempre fui muito detalhista. Então, o Guia dos Curiosos foi um pouco disso, né? O que está todo mundo vendo, mas nem todo mundo está observando. Interessante. E mesmo hoje na internet, primeiro, a internet não tem tudo que a gente procura. Isso não é verdade. As pessoas na internet, elas se repetem demais. Então, faz o que todo mundo já está fazendo. Isso e mesmo textos, assim, as pessoas elas vão se copiando na internet. Então, você fala assim, nossa, mas é tudo igual. E às vezes ninguém vai além. Eu procuro hoje nos vídeos que eu tenho feito, de tentar chegar um pouquinho além. E como, né? Às vezes escrevendo para as fontes, que hoje a internet também tem essa facilidade. Isso. De escrevendo, ou às vezes resgatando coisas muito antigas que a internet não pegou. Então, tem coisa de informação que eu encontro de jornais dos anos 60, 70, que a internet não tem hoje. Não tem. O Marcelo, o primeiro Guia dos Curiosos foi em 95. 95. E você praticamente escreve, e na época foi fácil publicar, porque hoje, tudo bem, você tem uma editora Panda que dá todo o suporte. Mas na época você publicou pela Companhia das Letras. Companhia das Letras, que é uma baita de uma editora. E de repente eles viram, falaram, não, é isso mesmo e tal? Foi meio assim. Eu escrevi uma carta que começava assim. Eu enderecei para o Luiz Schwartz, né, que era o dono da editora. E eu não conhecia. Eu, na verdade, peguei... Eu cheguei na minha estante e falei assim... Bom, deixa eu ver qual é a editora que eu tenho mais livro aqui, era a Companhia das Letras. Falei, bom, se eu tenho que arriscar alguém, eu vou arriscar, eu vou mirar nas nuvens, né? Nas estrelas.
E aí, falei, Companhia das Letras. Ele falou assim, empresa do Luiz, meu nome é Marcelo, sou jornalista. Você sabe quantos degraus tinha a forca de Tiradentes? Olha que interessante. Você sabe qual o tamanho de um pescoço de uma girafa? Você sabe qual a velocidade de um espirro? Olha que interessante. Eu imagino que você não sabe essas respostas e eu estou escrevendo, nem estava ainda, né? Sei. Estou escrevendo um livro para contar esse tipo de curiosidade. Eu expliquei qual era o meu projeto. Mandei por carta, até o escritório da Companhia das Letras é aqui, na Rua Tupi, ao lado do estúdio. Aqui? E aí, 20 dias depois, ele me chamou para uma reunião. Aí eu contei para ele o que eu estava imaginando, falei dessa questão do almanaque, falei das coisas que eu estava pensando em pesquisar. Aí ele falou assim, olha, você toparia fazer essa pesquisa sem a gente pagar um adiantamento? Por sua conta e risco? Falei, topo. Quanto tempo você precisa? E eu trabalhava, na época, na redação da revista Veja, eu trabalhava muito. Falei, olha, acho que em 1 ano eu faço. Ele falou, então tá topado, se você fizer, a gente publica. Foi assim, direto. Você já trabalhava como jornalista já? Sim, Tá. eu já trabalhava há 10 anos como jornalista. Sei. Eu já tinha passado pela redação da Placar há muito tempo, já tinha trabalhado na Playboy há muito tempo, e naquela época eu estava na Veja. E aí eu falei, topo. Então eu comecei a fazer uma coisa meio maluca de chegar muito cedo na redação para ficar pesquisando nos arquivos da Editora Abril. Interessante. Então a redação chegava por volta de 11 horas, eu chegava às 9 e ficava pesquisando. Aí, nos dias que não eram de fechamento, eu chegava um pouco mais cedo em casa e já colocava no computador, que tinha um computador meio merreca ali, mas... eu já colocava as informações. Então foi 1 ano de pesquisa, eu tinha que ficar ligando, às vezes, para alguém para saber. Não tinha onde você consultar na internet, não existia internet, não existia isso na internet. Internet esquece, era assim, eu tentei descobrir, por exemplo, a velocidade da roda gigante, né? Bom, qual é a velocidade de uma roda gigante? Peguei o telefone, liguei no Play Center. Play Center, né? Falei, olha, por favor, estou fazendo uma pesquisa assim, eu preciso saber a velocidade. Aí passavam para mim. E as coisas mais malucas. Interessante, porque essa fonte de curiosidade que existia, que todo mundo falava, era o tal do Guinness Book, né? Que era o livro de recorde, né? Que era uma coisa mais ou menos assim. A gente não tinha onde buscar. Você falou de enciclopédia. Enciclopédia era uma informação muito estática, né? Saía a edição e tinha aquelas complementares, mas não tinha essa coisa atualizada, né? Mas o que tinha de curiosidade atualizado, coisa assim, era tipo o Guinness Book, saía todo ano, né? Aquela coisa. O Almanaque Abril também era um pouco assim. O Almanaque Abril também, né? Tanto é que teve uma época que eu comecei a comprar os almanaques Abril dos anos anteriores que eu não tinha, como para fazer uma coleção. Ah, que Depois eu meio que larguei isso. Mas o Almanaque Abril era atualizado todo ano, o Guinness era também. Tinha muita gente que, quando eu falei do Guia dos Curiosos, pensou, é tipo um Guinness Book. Eu falei, não tem nada a ver. Tem nada a ver, é verdade. Não tem nada a ver. Era um almanaque mesmo, só não tinha aquela coisa de marés, né? Que os almanaques traziam a lua e tal, é verdade. O horóscopo, isso não tinha, mas o resto eu queria colocar essas coisas. Tanto é que um capítulo que eu gostei muito de fazer era o de listas, porque nasceu daquela coisa dos 7 anões. Ah, sim. Então eu começava a colocar o nome dos pilotos dos carros da corrida maluca. Eu ficava inventando umas listas, os nomes dos gatos do manda-chuva, umas loucuras assim que as pessoas não tinham de achar. Você falou, você trabalhou no Placar, você também tem uma ligação com o esporte também, né? Muito grande. Aliás, agora eu tô lembrando, eu participei de um programa com você. Loucos por Futebol. Loucos por Futebol. Exatamente. Com o PVC. O Celso. É verdade. Loucos por Futebol, foi muito legal. Muito interessante. A gente começou a falar dos times com Santo, né? É verdade, verdade. Quem foi Santo André? É verdade. Quem foi São Paulo? São Paulo, é verdade. Foi São Paulo. Você toma café? Não. Não é possível. Eu não tomo café, eu sou o único ser humano que não toma café. Então eu não vou tomar café também, não. Essa água, pode tomar? É pra você tomar. É benta. Não, eu benço. Pode tomar. Eu já volto aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. De onde vem o fator curiosidade pro ser humano? Vamos ver esse VT, vamos ver se o Marcelo concorda.
A curiosidade é a fonte inesgotável do aprender do ser humano sendo colocada em prática, e sua importância pode ser notada em falas de gênios, como foi Einstein. Não tenho nenhum talento especial, apenas sou apaixonadamente curioso. Este sentimento nos inspira profundamente em nossos desejos e ações, e é de vital importância incentivar o seu uso. Todos somos um pouco curiosos, e para provar isso, acompanhe algumas curiosidades sobre a indústria cinematográfica. Rocky, um lutador, é um clássico que imortalizou o ator Sylvester Stallone no papel do protagonista, e o roteiro do filme foi escrito pelo próprio ator em um espaço de 3 dias. Para vender o seu roteiro, ele impôs a condição de estrelar o filme, e apesar da resistência inicial do estúdio, no fim, Stallone se tornou o Rocky. De Volta para o Futuro é uma das maiores referências do gênero ficção científica, e sua máquina do tempo, o charmoso carro DeLorean, quase foi bem diferente. Uma das ideias descartadas de máquina do tempo foi uma geladeira, pois os roteiristas ficaram com medo que as crianças entrassem nas geladeiras de suas casas. No icônico O Mágico de Oz, com Judy Garland, o cachorro da atriz fez o papel de Totó, o cachorro de Dorothy. O trabalho rendeu um pagamento de $125 por semana para o animal, mais que muitos membros humanos da equipe. Então, esses fatos atiçaram sua curiosidade? Deixe a curiosidade fluir e nunca pare de sonhar. Interessante. Marcelo, o Guia dos Curiosos, ele virou depois uma série, depois ele virou uma atualização. O que é hoje que nós temos? Nós temos vários Guias dos Curiosos, né? Deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre o vídeo. Uma questão de 3 meses, eu fui fazer uma palestra em Belo Horizonte justamente sobre curiosidade, né? Eu acho que esse é o único dom, acho não, né? Me parece ser o único dom que todo mundo nasce com ele, né? É o de ser curioso. Né? Toda criança, quando vê qualquer coisa pela primeira vez, ela tem aquele olhar de descoberta e faz muita pergunta. E com o tempo a gente vai ficando envergonhado de fazer uma pergunta. Verdade. Né? Porque essa pergunta, as pessoas vão me julgar por causa dela. Em sala de aula, as pessoas têm dúvidas e ficam com vergonha de perguntar. Porque às vezes vai se expor dizendo que não sabe. Exatamente. Numa empresa, né, a pessoa chega numa empresa e tem medo de, puxa, será que eu devia saber isso? Então, de alguma forma, a gente vai, não sei se perdendo a curiosidade, mas deixando de perguntar. E é o único dom que todo mundo tem. Outros a gente aprende, né? Uma língua, né? Outras habilidades a gente vai aprendendo. Vai aprender a dirigir. É interessante. Mas a curiosidade, todo mundo nasce com ela, né? Então, esse era uma coisa interessante, porque de repente, a gente não deixa de ser curioso, talvez a gente fique mais... com mais respeito, mais vergonha de perguntar. Porque é uma vulnerabilidade, né? Você não saber te torna vulnerável, né? Você vai ser julgado e começa isso em sala de aula, na adolescência, né? A gente vê, eu tinha um monte de dúvida, eu jamais levantei a mão para perguntar alguma coisa. Interessante. Porque, nossa... Como você não sabe isso, André Professor? Como você não sabe isso? E hoje é muito bacana, porque as pessoas esperam que eu pergunte as coisas mais absurdas do mundo. Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo aqui, mas eu vou responder depois a pergunta. Eu estava escrevendo o Guia dos Curiosinhos Super-Heróis. Então, para cada super-herói, eu colocava a curiosidade do super-herói e alguma coisa relacionada a ele. Então, por exemplo, eu estava falando do Homem-Aranha. Então, contava a história do Stan Lee e tal, e punha assim, como é que a aranha faz a sua teia? Tá, uma coisa da curiosidade. Ligada, essa era a brincadeira. Aí eu comecei a escrever sobre as tartarugas ninjas. E aí, a tartaruga ninja, no desenho, come pizza. É muito forte. E aí eu fiquei com a dúvida. Eu falei assim, poxa, será que eu posso escrever que tartaruga come pizza mesmo? É verdade, ecologicamente. Aí eu liguei no zoológico de São Paulo, pensando, bom, alguém vai me atender lá e eu vou perguntar isso. Eu sei que o telefone ia passando de um para o outro. Quem sabia? E aí fui parar no diretor, que era um zoólogo super conhecido, Dr. Mário Autuori. Assim, Mário Autuori, eu lembro. É a maior autoridade, né, de zoologia do Brasil.
Aí, de repente, eu estava no telefone com ele. Falei, bom, vamos lá, né? Doutor Mário, tudo bem? Meu nome é Marcelo, estou escrevendo um livro. Eu queria saber se tartaruga come pizza. Aí sabe quando a gente ouve aquele silêncio assim? Aí ele falou assim, se você der, ela come, mas eu não recomendo. Então, era assim, eu fui perdendo a vergonha de fazer as perguntas. Interessante. Né? A minha mulher, né, que você também conhece, a Maísa, ela fala assim, nossa, quando a gente está fazendo excursão, quando alguém fala, alguém tem uma pergunta, ela já olha para mim, ela tá lá tá a mãozinha dele. Só curiosidade também, Mário Tuori ele participou do programa 8800 da Rede Globo, respondendo sobre formiga saúva. Exatamente. Era a maior autoridade, ele foi diretor do zoológico aqui em São Paulo mesmo, Mário Tuori. Ele era assim, e de repente eu fui fazer essa pergunta para ele. Pergunta para ele. Falei, uau, né? Não, isso é interessante, você não teve vergonha no respeito àquela coisa, vou perguntar para um cientista, né? Vou perguntar para um cientista uma coisa dela, vou fazer uma pergunta assim. Já foi para o intervalo? Acredito. Depois você fala. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar. Eu tenho uma boa para contar sobre o Padre Juarez, que eu não vou deixar para o final, porque depois vai acabar o tempo e eu não vou conseguir. Isso. Vou contar na volta do intervalo.